Oi, meus queridos, vamos para mais uma história da Palavra de Deus. E eu já quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam aprender desse livro aqui tão maravilhoso que é a Palavra de Deus. E que Deus te abençoe, abençoe sua família e a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória sempre. Na semana passada nós vimos que Davi, ele fez uma coisa muito errada. Ele matou Urias para poder ficar com a sua esposa. E Deus repreendeu Davi. Davi se arrependeu. Deus o perdoou e deu para ele, a Betseba, um filho chamado Salomão. E Deus amou Salomão. Na história de hoje vai falar de um filho de Davi chamado Absalão. Absalão, ele tinha uma irmã muito linda chamada Tamar. E eles dois tinham um meio-irmão. Ele era filho de uma outra esposa de Davi. O nome dele era Amnon. E Amnon, ele se apaixonou por Tamar. Então ele ouviu os conselhos de um amigo e planejou fazer uma maldade muito grande com a sua irmã. E ela vai lá cuidar dele porque ele está doente. E ele faz essa maldade com ela, uma coisa que nenhum irmão deve fazer com a irmã, nenhum rapaz deve fazer com uma moça. O que ele fez foi algo terrível. Ele pecou contra Deus e contra a sua irmã. E depois ele mandou que ela fosse embora da sua casa, fechou a porta e ela saiu chorando pela rua, pegou a sua túnica de princesa e rasgou. Absalão, ele soube do que Amnon fez com a sua irmã. E ele falou para que ela ficasse tranquila, porque Absalão, ele estava pretendendo se vingar de Amnon. Então, Absalão, ele fez uma festa e ele deu uma ordem para os seus servos. Ele disse assim, olha, quando Amnon beber bastante, tiver bastante bêbado, porque todos os irmãos de Absalão foram na festa, inclusive Amnon. Ele disse assim, olha, eu quero que vocês matem Amnon. E assim aconteceu. Os servos mataram Amnon. Então, Absalão, ele foge. Davi, ele fica muito triste com aquilo que aconteceu. Absalão, ele fica 2 anos fugindo. Depois, Joabe, ele começa a perceber, Joabe era o chefe do exército de Davi, vocês lembram? Ele começa a perceber que Davi, que tinha ficado muito triste com a morte de Amnon, o coração de Davi já estava consolado. E agora Davi começou a sentir falta de Absalão. Então Joabe, ele vai até Absalão e ele leva Absalão até Davi. Então Davi, ele fala para Absalão, que é para Absalão ir lá para a casa dele, mas Davi não quer mais ver o rosto de Absalão. E assim Absalão vai para sua casa e não vê mais o rosto do seu pai. E passa-se mais 2 anos. E Absalão, ele quer ver o rei Davi. Ele fala para Joabe, já faz 2 anos que eu voltei e eu não posso ver o rosto do meu pai. De que me adianta eu voltar se eu não posso ver meu pai? Eu quero ver meu pai. E assim Joabe, ele leva novamente Absalão até Davi. Então Davi, ele abraça seu filho, ele beija seu filho Absalão, mostrando para Absalão que o havia perdoado. Davi estava muito contente, mas Absalão, ele não queria ver o seu pai porque ele amava seu pai. Ele estava planejando uma outra coisa muito ruim para fazer. Absalão começou a ir até a porta da cidade, onde o povo se reunia para levar os seus problemas, as suas situações até o rei, para que o rei resolvesse, o rei julgasse. E Absalão, ele ficava no meio do povo e ele dizia assim, se eu fosse juiz, eu ia julgar a sua situação, ia ser bom para você. Por isso que a sua situação está demorando. Demoram para resolver o caso de vocês, mas se eu fosse juiz, eu ia resolver tudo da melhor maneira. E ele começou a
a beijar o povo, ele começou a andar no meio do povo e dizia: ai, quem me dera ser juiz em Israel, quem me dera julgar a sua causa, resolver o seu problema. As coisas que eram para ser levadas até o rei Davi, Absalão estava tentando resolver. E com isso, Absalão, ele pegando o povo, abraçava, beijava o povo, ele foi ganhando a confiança do povo, ele foi conquistando o povo. A Bíblia diz que ele foi conquistando o coração do povo. E o povo começou a seguir Absalão. Mas Absalão, ele estava fazendo algo muito terrível. Depois de um tempo, Absalão, ele engana seu pai. Diz que ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Davi fica contente porque pensa assim: ah, meu filho Absalão ama o Senhor, né? Mas era uma mentira. Absalão reuniu o povo e alguns homens que o seguiram e ele se declarou rei de Israel. Davi estava vivo, mas Absalão se declarou rei. Ele queria agora matar o seu pai e tomar o trono de Davi. Então Davi reuniu o povo para fugir, né? Agora, Absalão estava perseguindo Davi. Davi pediu para que Abiatar e Zadok, os sacerdotes, ficassem com a arca lá em Jerusalém, em vez de ir com ele, né? E assim eles também iam dar notícia para Davi, ficando ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi chorava e o povo todo chorava. Davi ia com a cabeça coberta, chorando junto com o povo. E a Bíblia diz que Davi, ele ia descalço. Davi, ele disse para Abiatar e Zadok, quando era para eles ficarem em Jerusalém, Davi disse uma coisa muito bonita. Ele disse: a arca do Senhor fica lá em Jerusalém. E se o Senhor se agradar de mim, ele vai me trazer de volta. Se não, se o Senhor não se agradar, que o Senhor faça comigo aquilo que ele achar melhor. Davi estava passando por um momento muito difícil, sendo traído pelo seu próprio filho, perseguido, né? E seu filho querendo matá-lo. Mas ele sabia que Deus o havia perdoado e que Deus estava cuidando dele. E se Deus quisesse, ele ia voltar para Jerusalém para reinar de novo. E se não, que Deus fizesse com ele aquilo que Deus achava melhor. Davi, ele amava o Senhor e amava o Senhor de todo o coração, mesmo nos momentos difíceis. Então, Absalão, ele invade Jerusalém. Mas Uzai, ele era um conselheiro de Davi e ele tinha ficado lá em Jerusalém. E ele finge que ele está do lado de Absalão. Absalão pergunta para ele: ué, por que você não foi com meu pai? Ele disse: como eu servi o teu pai, agora eu vou servir você também. E assim, Absalão, ele pede conselhos, né? Como é que ele vai fazer para enfrentar Davi? E ele pede também um conselho para Uzai. E Uzai aconselha Absalão. E Absalão e todos aqueles que estão com ele acham o conselho de Uzai muito bom. Mas Uzai havia dado aquele conselho, ele disse para ele, porque Absalão queria ir logo atacar Davi. Mas Uzai disse: não, o seu pai é um homem de guerra, ele está te esperando com certeza. Espera passar, deixa se aquietar e depois você vai. Mas Uzai falou isso, que era para dar tempo de Davi escapar, fugir com o povo e com a sua família. E assim, Uzai, ele manda avisar para Davi, porque Zadok e Abiatar e os filhos deles, né, estão lá em Jerusalém também, os sacerdotes, os levitas. E eles fazem essa notícia chegar até Davi. Assim, Davi reúne o seu povo, né? E antes Davi recebe alimento de pessoas que gostam de Davi, leva alimento para o povo e Davi vai com as forças renovadas, reúne os seus valentes, divide em 3 para lutarem contra Absalão. E assim eles vão lutar, os soldados de Davi, e Davi fica, porque os soldados, eles dizem para Davi: a gente não quer que você vá, porque Absalão, ele quer matar você, então você fica aqui, você é o nosso rei. E Davi ficou, e Israel
né, os soldados de Davi lutam contra Absalão. E nessa batalha, Absalão morre. Mas Davi ele fica muito triste, porque ele tinha falado para os soldados para não matarem Absalão. Mas Absalão morreu. Então Davi começa a chorar, ele fica, ai meu filho Absalão, quisera eu morrer no seu lugar. E a Bíblia diz que o povo fica muito triste. Então aquela vitória era como se tivesse sido uma derrota. O povo, com vergonha, escondido, foi para sua casa. Joabe, ele chega para diante de Davi e ele chama a atenção de Davi. Ele diz, olha, isso está errado. Eu entendo que se todos nós tivéssemos morrido e Absalão tivesse vivo, esse povo que morreu, quantos morreram, lutaram por você para salvar você, a sua família, você ficaria contente se todos nós tivéssemos morrido e Absalão estivesse vivo. No entanto, nós salvamos a tua vida e você está errado, Davi. Você vai receber o povo, senão eu vou juntar todo o povo e você vai ficar sozinho. Assim Davi, ele senta na porta da cidade e ele recebe o povo e o povo se apresenta diante de Davi. E Davi volta para Jerusalém para reinar, que é o seu lugar. Meus queridos, essa história nos mostra, nos fala sobre o arrependimento. Nós vimos que Aminon e Absalão fizeram coisas terríveis e não se arrependeram. Davi fez algo terrível, mas ele se arrependeu e Deus perdoou. Então Deus quer que a gente se arrependa do nosso pecado. Deus quer que você precisa saber que você precisa se arrepender do seu pecado. Sabe, meu querido, quando não nos arrependemos do nosso pecado, o pecado, ele chama mais pecado para as nossas vidas. Absalão matou seu irmão e ele não se arrependeu e ele quis também matar o seu pai, né? Então nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, porque Deus, ele nos perdoa. E eu vou ler para vocês um versículo da palavra de Deus que fala isso. Está lá em Atos 3,19, lá no Novo Testamento, diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Então, Deus, quando nós nos arrependemos e confessamos nosso pecado, Deus, ele apaga, ele cancela, ele perdoa os nossos pecados. Mas para isso precisamos nos arrepender. Se você faz coisas erradas e você fala para o seu pai, eu não vou fazer mais, e você está fazendo, continua a fazer, é porque você não se arrependeu verdadeiramente. O arrependimento, ele traz dor dentro do nosso coração, como aconteceu com Davi na história passada. Ele falou, eu mereço morrer pelo que eu fiz. Você sente uma dor, uma tristeza, você reconhece que tu é culpado e você não quer fazer mais aquilo. Você sabe que tu magoou teu pai, tu magoou sua mãe e aquilo dói dentro do seu coração e você não quer fazer mais. Isso é arrependimento. Mas quando você não sente nada, você fala, mãe, não vou fazer de novo. E você não sente nada e continua fazendo, não houve arrependimento. Seu pecado não pode ser perdoado. Só vai haver perdão se houver o arrependimento. E olha o outro versículo que fala também sobre isso. Está em Jeremias 31, 34b. Esse já é lá no Velho Testamento. Ele diz assim, lá no finalzinho, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que coisa maravilhosa! Deus diz, eu vou te perdoar, perdoa sua maldade e seu pecado, e eu não vou mais me lembrar. Deus estava sendo bondoso com Davi, porque Deus perdoou Davi e se esqueceu daquilo que havia feito, né, com Urias. Mas Absalão e Aminon não se arrependeram. Precisamos nos arrepender do nosso pecado. Você precisa se arrepender do seu pecado. E eu também. Precisamos nos lembrar sempre que foi por causa do nosso pecado que Jesus morreu. Se você entende que tu é pecador, que tu faz coisas erradas, que não agrada a Deus, você mente para os seus pais, você desobedece, você fala palavras feias, vê no YouTube, no celular,
coisas que não agradam a Deus, escuta, participa de coisas erradas. Se você é adolescente que está fazendo coisas erradas na escola, se arrependa do seu pecado, porque Jesus, ele quer salvar você. Jesus morreu pelo seu pecado. E a Bíblia diz que ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, por isso ele pode perdoar o seu pecado. Se você já tem Jesus como Salvador, confessa seu pecado, se arrependa toda vez que você pecar, peça perdão a Deus. E se você ainda não recebeu Jesus, o que você está esperando, meu querido? Se ajoelhe, confesse ao Senhor Jesus se você entende que é pecador. Peça para Ele te perdoar e para Ele fazer morada dentro do seu coração. Ele vai fazer isso porque Ele ama você. Você é precioso para Ele. Vale para Ele mais que ouro, mais do que prata, porque Ele ama você. Beijo, fiquem todos com Jesus. Amém.